Olá, o Euro 2020 está mesmo a chegar ao fim. A final já está marcada para o próximo domingo. Inglaterra e Itália. Uma delas vai suceder a Portugal e roubar o título de campeão europeu. Mas antes, há comentários com os campeões dos comentários, o professor Agostinho Oliveira e Daniel Pacheco. Olá aos dois, mais uma vez. Olá. Juntos aqui temos muito para falar, já não nos encontrávamos desde o início dos quartos de final. Há muito para falar. Vou-vos pedir, se tiverem algum tema que queiram introduzir aqui para o meio, estejam à vontade, está bem? Mas eu se calhar ia começar, e vou começar com o professor, porque vamos começar pelo Bélgica e Itália, dos quartos de final. Isto porque a Itália está na final, mas o professor tinha apostado as suas fichas na Bélgica. Durante todas as nossas conversas, o professor dizia que a Bélgica tinha capacidades para chegar à grande final. A Bélgica acaba por cair nos quartos de final frente a uma das finalistas. Sim, a Bélgica como surpresa deste campeonato e ia sendo uma equipa que era capaz de se equiparar com as outras e ao mesmo tempo ter um campeonato brilhante. No fundo, tudo aquilo que tinha sido o percurso da Bélgica também dava a indicar isso. Não é só estarmos a fazer a montagem de uma equipa competente, capaz de poder ter arte e engenho para poder fazer o percurso até à final, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que a Bélgica fazia, as considerações que têm a ver com o primeiro lugar no ranking de seleções e ao mesmo tempo todas as situações que eram de facto muito ricas e que diziam que a Bélgica estava lá. Para além disso, a qualidade que demonstra e a força que tinha, fundamentalmente nos três setores que a gente tem feito denunciado a qualidade que tinha, não só desde o guarda-redes até lá ao fundo, até ao nosso amigo, ponta de lança. É uma seleção que de facto era de terem atenção. A outra realidade é que, de facto, também este campeonato demonstra que, a maior parte das vezes, não se define pela equipa que jogou melhor ou que teve mais oportunidades. Tal como sempre, em quaisquer das situações, isto está-se a definir por incidências muito particulares junto às grandes áreas, o percurso, ter a bola, os movimentos internos, a possibilidade de um erro ou outro, que pode passar pelo guarda-redes e pode passar até por outros setores. E a verdade, tal como um bom jogo de futebol, tem acontecido aqui. Para além de tudo, sempre pusemos em causa o fator de pandemia que influenciou significativamente este campeonato. Daniel, na sua opinião, esta Bélgica cai de pé, frente à Itália? Sim, acho que sim. Eu acho que a Itália acaba por merecer estar na final devido ao campeonato que fez. Acho que a Bélgica, como o professor já detalhou, acaba talvez por ser algo negativo em conjunto com Portugal, mas nós vimos, devido ao emparelhamento após a fase de grupos, que tínhamos um lado bastante forte com Espanha, Portugal, Bélgica, França, e também explica como é que foram eliminadas uma série de seleções que seriam candidatas a estarem na final. Do outro lado, acho que era a Inglaterra assim, realmente forte, quase só a Dinamarca nesta fase final e a Alemanha, portanto, acaba por ser a final, uma final, eu não diria esperada, porque houve ali jogos de tripla, mas do outro lado, a Inglaterra, embora eu apostasse muito na Dinamarca e acho que acabou por ser até bastante injusto para a Dinamarca não estar na final, se reportarmos só esse jogo, mas sim, foi um campeonato muito decidido no detalhe, muito decidido no erro, mas também, por outro lado, um campeonato muito interessante. Na nossa última conversa, o Daniel dizia que estava curioso para perceber como é que era esta Inglaterra a jogar fora de casa, não é? Sim. Já tivemos essa experiência, agora vai voltar a jogar em casa de novo. Que balanço é que faz do jogo da Inglaterra, desta Inglaterra fora de casa?
Pois, mas jogou fora de casa de um jogo que de repente se tornou muito simples contra a Ucrânia. Marca relativamente cedo, depois consegue fazer o segundo. Foi estranho ver a Ucrânia numa organização com 3 centrais. Eu acho que a equipa estranhou muito, e eu acho que a Ucrânia só mudou nesse jogo quando volta ao sistema tático habitual. E portanto não deu muito bem para. Mas eu acho que toda a gente tem falado desta questão porque é unânime. A Inglaterra acaba por fazer todos os jogos em casa, faz a final em casa. Pronto, teve a felicidade de cair do lado da competição mais acessível, porque nós não vimos uma Inglaterra contra uma França, contra uma Bélgica, contra Portugal, contra a Espanha. E chega a esta final, vimos contra a Dinamarca e a equipa deu uma resposta interessante, mas não vimos a Inglaterra desafiada com um poderoso, só agora na final. E pelo que tem acontecido, o fator casa aqui pode ser muito importante, se não diria claramente que a Itália era a favorita, mas o fator casa pode pesar e muito. Professor, o Daniel já falou aqui há um bocadinho também sobre a Dinamarca. Havia todo um lado emocional, tendo em conta o percurso que a Dinamarca tinha feito, mas a nível técnico, a nível futebolístico, esta Dinamarca merecia um lugar na final? Achava que podia ir mais longe? Sinceramente, acho que não. Acho que não por todas as... Não é por aquilo que aconteceu à Dinamarca, não é por aquilo que a Dinamarca fez. Tendo como valia tudo aquilo que foi a evolução da Dinamarca no próprio campeonato, explica o facto de ela ter chegado onde chegou e da maneira que chegou. Ter que contar com ela para esta sarelhada toda, de trocar aqui ou perder acolá, ou ganhar aqui e ganhar acolá, e de modo que os lados são lançados, pois acho que a Dinamarca fez uma boa recuperação, um bom campeonato, foi uma equipa digna também de fazer-se uma apreciação muito positiva sobre eles, porque de facto eles têm qualidade e demonstraram também que reagiram e muito bem à situação com o colega deles, e isso pode ter sido um handicap muito forte para a continuidade no campeonato até esta fase, mas a verdade é que no futebol desenvolvido, em tudo aquilo que é o preenchimento, a robustez de determinado tipo de atitudes, os setores a incluir-se bem, os setores de proteção a serem cada vez melhores. Há, de facto, há equipas que eram tudo nada superiores à Dinamarca. Por exemplo, Suíça-Espanha, era um jogo que nós estávamos à espera, a Suíça-Espanha, a Espanha acaba por cair frente à Suíça, esperava mais? Não, o jogo demonstrou exatamente aquilo que aconteceu. Simplesmente há um pormenor, é um penalti, ou há um pormenor que é uma situação qualquer que de facto não teve lado espanhóis. Os espanhóis faziam inquestionavelmente, foram superiores e demonstraram que era uma equipa que também era de contar, tal como desde sempre. Não vi, nem se sentia que a Suíça era capaz de... Não é porque quando a gente está a ver um jogo contra uma equipe forte, vai fazer a denúncia da qualidade da equipa e diz, uma equipa, a Suíça tem uma equipa muito boa e tal, certo? Ultimamente, e faço-me lembrar desde daquele célebre campeonato de sub-17 que os suíços venceram, campeonato europeu, sub-17 que os suíços venceram, que a partir dali, de facto, a Suíça foi sempre uma seleção que fez o aproveitamento dos jogadores de continuidade e começou a criar estrutura forte dentro daquilo que era também as suas existências de futebol prático, de futebol um bocadinho mais objetivo e, ao mesmo tempo, também a mistura que se foi acontecendo de latinidade, da proximidade com a Iugoslávia, a ex-Jugoslávia, e da maneira que fortaleceu pela imigração a força
e a transformação da Suíça. E a Suíça aparece nos últimos anos sempre, e faço lembrar o que aconteceu com Portugal ainda há bem pouco tempo, no outro apuramento, em que de facto a Suíça aparece como uma equipa sólida, muito eficaz e com uma capacidade de, pelo menos, lutar pelo resultado. Se calhar tem um outro jogador, de facto, do indicativo técnico ou individual muito forte e muito bom, mas a grande verdade é que é também das tais equipas que lhe falta passado, falta-lhe um trajeto para que a sustentabilidade daquilo o que nós estamos a tentar fazer agora, ganhando, aproximando-se, ganhando, fazendo, está próximo, esteve quase, sei que temos que constituir um trampolim, um degrau, em que nós nos incluamos também, nós também podemos ser capazes. E a partir daí, de certeza absoluta, que tanto nós como a Suíça, como outras equipas que têm ambicionam pela presença nas finais, temos equipas, de facto. E estes campeonatos vão ser cada vez mais competitivos. Daniel, concorda? Faltou história, neste caso, à Suíça. Sim, o professor falou, a Federação Suíça fez, porque a base de recrutamento da Suíça não é muito alargada, e a Federação Suíça fez ali uma alteração já há longos anos, que teve a ver com a metodologia implementada. Há ali um trabalho na formação muito grande, e por acaso é uma federação que eu tive a oportunidade de estudar e ver que transformação é que aconteceu no futebol E desculpa lá, ainda mais atrás só um bocadinho, Macolin. Exatamente. A força que Macolin teve na transformação do futebol processo, suíço e do sim, processo, e do processo de formação, etc. E é evidente que essas coisas contam muito, né? E nós tivemos à nossa escala pessoas que tiveram também importância no nosso processo formativo em Portugal, o próprio professor, o professor Carlos Queiroz, pessoas que são sempre associadas à evolução do nosso próprio futebol. A Suíça passou por essa transformação e nós estamos a ver agora o resultado final. Agora, quem está atento ao futebol sabia que isto mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Portanto, são campeões europeus em sub-17, como a professora referenciou, não é à toa, há ali trabalho de base. Porque depois o próprio campeonato não é muito forte, eles exportam muitos jogadores, mas é um país que está organizado e que vai lutar. Eu acho que eles nunca chegarão a ser verdadeiramente candidatos devido à base de recrutamento e também pelo campeonato não ser muito forte. Enquanto que nós em Portugal temos, se calhar, 2 a 3 vezes o número de praticantes da Suíça, e isso faz diferença, né? Como faz o Brasil e outras seleções. Mas essas questões são muito importantes para as pessoas também perceberem como é que as seleções chegam, porque a Espanha é cronicamente candidata a ganhar os títulos, porque é que a França é candidata a ganhar, a própria Alemanha, embora a Alemanha já está num processo de mudança de paradigma, dentro da formação, e pensarmos o futebol assim de uma forma global e estudar estes fenómenos, porque as coisas não acontecem por acaso. E a própria seleção, via federação, em Portugal lucra muito pela qualidade do trabalho que se faz na formação nos clubes e pela qualidade, a puxar um bocado a brasa à nossa sardinha, e pela qualidade do treinador português e as metodologias que nós implementamos em treino e em jogo. A Espanha tem uma escola também muito forte de treinadores e de ideia e de jogo, e também depois temos sempre o resultado final na seleção. A França é uma coisa diferente, por causa ali uma mistura com muitas etnias e com gente de muitos lados, que dá
E depois é um país enorme. nomeadamente o continente africano. Não é? Exatamente. E a zona do Maghreb, que foi muito influente na transformação tipo do jogador francês, Sim. que é, sem dúvida, e criou um alicerce extraordinário. Nós conversávamos em off, não é? Que isto já não é 11 mais 11 e ganha a Alemanha. E será que, Sim, as eu coisas acho que será mudaram. que cada vez menos. Sem tentar enverdar por questões do foro rássico, não é isso que nos arrasta para aqui, nem é isso que nos alimenta, mas estou-me a lembrar, eu sou campeão da Europa de sub-17 2 vezes, sou campeão da Europa de sub-19 e as equipas, nomeadamente essa de sub-17 que vai à final connosco, a equipa francesa não tinham um jogador branco. Sim. Um jogador branco. Na equipa dos 11 Sim. da equipa principal não tinha um jogador branco. Portanto, já estamos a falar há quantos anos isto já passou e vai, mas a França já era um portento em termos de formação e a capacidade que foi introduzindo pelo africano, nomeadamente, como disse há um bocado, da zona norte da África, que fez com que, de facto, entrasse muita qualidade, entrasse muito desejo de querer vencer, entrasse muita aquilo que podia impressionar, que era a área muscular, que tradicionalmente os franceses até não tinham um desenvolvimento muito, nem precoce, nem contínuo, mas já se notava. Quando há esta invasão automaticamente, sem sombra de dúvida, a França cresceu imenso. E hoje? E Portugal também teve com os Palop, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, não é? E, portanto, Nós são beneficiámos. tudo As questões coisas culturais que foram influenciam o jogo. espaço de procura e o espaço de cedência, que é um país atendendo ao território que tem. Os espanhóis têm um território, têm uma dimensão que lhes pode. Os franceses também já o têm, mas a verdade é que eles estão muito colados àquela zona e mesmo ao interior africano, em que, e mesmo na costa ocidental, a Costa do Marfim, aquela zona toda, que tem jogadores, de facto, de uma plástica, de uma capacidade, de um desenvolvimento extraordinário. Questões que vão passar, ou iam passar, por nós também, porque é o espaço de Cabo Verde e Guiné-Bissau. E Guiné-Conakry, como é evidente. Mas é um espaço, de facto, de jogadores de eleição mesmo. E que fazem a diferença depois na constituição das equipas e das seleções. Que alguém depois que estude as áreas de desenvolvimento neuromuscular e que faça com que isto seja, de facto, porquê, porque não, Mas a grande verdade é que, de facto, dão uma força ao coletivo, que é uma coisa incrível. Sim, há mais para... Mais adestrado, porque não deixa de nascer, estar em bruto, mas depois uma maneira porque taticamente desenvolveu, porque não sei o que mais, e agora já vemos jogadores e a serem importantíssimos na hora da equipa, das equipas no europeu. São várias as variáveis que depois acrescentam às equipas. Professor, voltando aqui um bocadinho a este europeu atípico, como já tínhamos falado aqui, está a ser marcado neste momento por um número muito grande de autogolos, não é? Provavelmente o campeonato europeu com mais autogolos. Vai ser um campeonato decidido, ou tem sido um campeonato decidido, peço desculpa, um campeonato decidido mais na base do erro do que no tiro certeiro, digamos assim? Eu, no outro dia, já mais ou menos entramos nesta matéria, já superficialmente já discutimos, mas eu continuo a dizer que toda esta realidade do autogolo define-se fundamentalmente pelo número de jogadores que se aproxima da zona de finalização. E que eu tenho, se estiver bem presente tudo aquilo que tem sido, todos os filmes passados e tudo aquilo que era a possibilidade de uma equipa estar presente com um número de jogadores tão elevado como é agora, não me lembro. Não me lembro, sinceramente. As equipas mais ou menos estruturavam-se e depois envolviam-se no sistema que eu sinceramente discuto sempre pela maneira não adequada de dizer o 4-3-3, o 4-4-2,
4 à linha, 5 à pesca, 3 ao anzol e tal, e de ficarmos todos ali presos por todas essas realidades que, por vezes, é uma dinâmica. E as equipas, a dinâmica da equipa está a chegar àquilo que já discutimos há muitos anos e dizer aqui, mas afinal de contas, quem é que ataca? São os 3 pontas de lança, os 2, o 1, ou quem é que ataca é o médio interior que soube procurar um espaço na zona de finalização, ou é o ala que entrou, que libertou o espaço para os laterais, ou é a mecânica criada pelos 3 centrais que liberta os bancos laterais. A realidade é que temos muita gente na zona da finalização. E o ter muita gente na zona de finalização propicia tudo. Propicia que se façam golos, mas propicia também que bata num qualquer e que se vire para a baliza e que vá para lá. Porque nunca tivemos tanta gente em zonas de finalização como temos tido agora. E depois riscos que se vão correndo através da possibilidade de recuperação ou não para zonas mais defensivas, das equipas que estavam balanceadas no ataque. Mas a grande verdade é que aí está, para comprovar, aí está o número de golos ou autogolos. E estamos a falar de golos. Portugal está... Desculpa só que sim, claro. Não há um estudo passível de dizer, não, isto é por causa do RX.124, 72, não, isto é mesmo assim. É o que realmente acontece. É o que realmente acontece. E ninguém está a inventar aqui nada. Sim. Não, está a acontecer isto por motivos que estão ligados também à dinâmica que as equipas estão a colocar nas suas equipas. Portanto, fica explicado. E o professor estava aí a falar de golos. Eu ia pegar aí para fazer uma ponte para a minha conversa com o Daniel agora, porque Portugal está de fora do campeonato já há algum tempo, do campeonato europeu, mas há uma probabilidade de trazermos um prémio, digamos assim, para casa, que é Cristiano Ronaldo, que pode ser o melhor goleador, está muito perto de ser o melhor goleador deste campeonato. Obviamente que está relacionado com números, não é? Com factos, mas fica bem entregue este prémio, este título? Fica. Sim? Eu sou um admirador, confesso, do Cristiano Ronaldo, mas seria para qualquer português, portanto, uma visão de adepto fica sempre muito bem entregue a qualquer português. Mas não tem sido um campeonato de um jogador. Pelo menos na minha opinião, não há, quase todos os campeonatos, há sempre jogadores que se destacam. Que se destacam. E este campeonato não tem sido. Eu acho que tem sido o campeonato do coletivo. E esta questão que o professor falou, de cada vez mais as equipas meterem muita gente em zonas de finalização e a procura constante do espaço para criar os equilíbrios na defesa, que já se vinha a notar nos próprios campeonatos, nos campeonatos nacionais, porque os campeonatos europeus e mundiais são sempre reflexo do caminho que o futebol está a trilhar. Depois é nesses campeonatos europeus e mundiais que aparece no seu esplendor. Aí eu quase que diria que não tem sido grande surpresa. A questão de nós termos alguém a não se destacar, eu acho que nós podemos passar por isso durante algum tempo, porque nós vivemos durante muitos anos a questão do Messi e do Cristiano Ronaldo. Fala-se agora do Mbappé, do próprio brasileiro, que está a falhar o nome, mas não sei se vão ter a escala estratosférica que o Cristiano Ronaldo e o Messi têm. Portanto, eu acho que pode acontecer mais. Eu acho que o próximo campeonato mundial há de se repetir, a não ser que realmente apareça um talento muito grande numa seleção nomeada, que também é importante nascer no país certo, né? Porque nós temos um avançado que eu gosto especialmente, que eu acho que pode ser realmente um fenómeno, que é o Haaland, mas o país não aparece nestas grandes competições e aí ele é ligeiramente prejudicado nesta discussão. Mas, contudo, acho que de uma forma geral foi um campeonato da Europa, por N fatores,
um bocado desvirtuado. Não é? Desde logo o número de equipas, em primeira instância, depois a diferença de ter ou não ter viagens, jogar ou não jogar em casa, ter ou não ter público. Por aí foi um europeu que desagradou. Contudo, nós tivemos a oportunidade de ver excelentes jogos para nós treinadores, jogos com uma riqueza tática enorme, com jogadores de grande interpretação do jogo e com uma facilidade muito grande de resolver os problemas que lhes eram postos a resolver. Nesse aspecto foi um europeu muito rico. No resto, eu acho que a UEFA tem mesmo que parar e analisar E repensar esta estratégia toda, sendo que tenho medo que a parte financeira se sobreponha à parte desportiva, mas pronto, é para aí que caminhamos quase no futebol todo. E é uma conversa que vou gostar de ter convosco depois, quando terminar o europeu, para fazermos depois um balanço. Agora, para terminarmos a nossa conversa de hoje, nós temos ao longo destas semanas tentado não arriscar muito em mandar resultados para o ar, em arriscar resultados, mas aqui vou ter que pedir. Itália e Inglaterra é a final do Europeu 2020, professor, se calhar comece por si, expectativas em relação a este jogo e quem é que pode levar a melhor, na sua opinião? É difícil. É um bocado difícil. Adivinhar, não é? É um bocado difícil porque, de facto, são, dentro daquilo que eu anteriormente e o colega também já expressou, é que as equipas, de facto, não há o tal indivíduo que desembrulhe dentro da cabine telefónica e que estende e que vá e que marca mas vão aparecendo sinais muito importantes da classe e da qualidade dos intérpretes do jogo. E quando a gente está a falar numa carga muito mais acentuadamente tática do jogo, estamos a procurar dizer assim, mas afinal de contas descobrimos que, e é uma realidade que eu procuro e defendo há bastantes anos, que sobre setores, o trabalho sobre setores e o que está mais próximo do setor para que a evolução seja bloco. Isto muito a dar uma parceria que era um grande trabalhador do futebol suíço, o Michel Richard, e que falava num GAG, que era o Global Analítico Global. E isto cada vez mais está-se a implementar, porque as equipas que não tinham atributos iam procurar ser altamente compactas, sólidas, com uma leitura muito forte e inteligência para quebrar os espaços, e viviam de uma bolita que ia lá e acontecia 1-0 e tal, e acabava, dava todos palmas e ficávamos todos contentes. A realidade é que o futebol está a ficar cada vez mais compacto, mais isolado nessa situação de procura, mas ao mesmo tempo com equilíbrios fortemente aptos dentro da zona defensiva. Porque vê-se de vez em quando alguém a correr 54 metros, ponto 7, no sentido defensivo e mais se o outro demora mais um bocadinho a caminhar no sentido da baliza, automaticamente já tem uma recuperação, já tem um número de jogadores suficientes para equilibrar. E vê-se estes equilíbrios fruto da consciência que o jogador tem. Eu tenho a bola? Não tenho bola. Então, se não tenho bola, tenho que ir procurá-la. Há um colega meu que está... Não, está... E cada vez mais isto vai proporcionar... As grandes equipas são as que vão sair disto mais à vontade, porque nós verificamos algumas seleções a fazer passos na vertical, na procura da baliza, feitos em traço, quase rega esquadro, e aparecia. Ou não era um jogador que fazia que cortava, fintava, dizia adeus ao outro e ia para a baliza. Nem muitos serão capazes de o fazer, não é? Estamos ao lado do Messi, estamos a falar e um e outro que agora aparece e que também são muito capazes dentro do espaço individual proporcionarem atração de marcação, liberta, atrai marcações, libertou espaços e ele está. Esses são os que já não existem muitos e que cada vez vão ser menos. Mas ao mesmo tempo está-se a redefinir esta estrutura de uma maneira mais compacta,
mais global. Porque só os bons e só os tecnicamente evoluídos é que vão conseguir chegar lá com o simples gesto do toque, do passe, procurando que cada jogada, mesmo de intervenção, seja possível transformá-la imediatamente numa jogada de oposição, numa jogada de 1 contra 1 ou uma coisa qualquer. Vi muitas cabeçadas daquele, por vezes, exagero, numa tentativa de defendeu dali, defendeu da quadra, e defendeu, mas já vi muitas cabeçadas a tentar ser elas a criar espaço de continuidade da equipa em relação ao ataque, e não simplesmente um corte da jogada. E isso faz crer que as modificações estão aqui, estão à vista, e tal como ele disse, e bem, esperar que os próximos sejam já de uma evolução contínua em relação a esta realidade. Vamos ter mais robotizados? Se calhar vamos, mas vamos ter futebol, podemos ter a certeza. Daniel, esta final vai ser assim, ao pormenor e imprevisível, como diria aqui o professor? Sim. Acho que sim, embora isto de fazer previsões em futebol é sempre complicado, porque há um golo aos 5 minutos e muda completamente o sentido. Mas Daniel gosta de arriscar de vez em quando, uma previsão. Sim, mas eu queria aproveitar aqui esta discussão que me parece bastante pertinente, que é a questão do trabalho setorial e intersetorial, a ligação destas temáticas todas e a forma como se trabalha o futebol neste momento. Está a ser realmente levado para uma escala muito grande. Nós conversávamos, acho que há umas semanas, sobre a forma como o futebol estava a ir buscar muita da coisa que já se faz aos anos no basquetebol, por exemplo, que partem quase o jogo e vão quase ao individual e ao partir desse jogo, o futebol já está a chegar próximo desse nível, porque isto que o professor diz é muito realidade e é visível quando nós estamos a analisar um jogo. Eu acho que também pela realidade que os nossos jovens hoje em dia vivem, por aquelas questões que entroncam na formação, pela ausência de futebol de rua, pela ausência do mágico, de alguém que consegue desembrulhar isto tudo. Mas a nível técnico-tático, o futebol vai ficar. O futebol está realmente muito rico, porque nunca foi tão importante todas estas questões, porque não há os mágicos estão em vias de extinção, não há quem desembrulhe isto tudo, haverá sempre alguns, mas não há em quantidade suficiente para todas as equipas terem. E por aí será muito o trabalho grupal da equipa no desempenho das suas funções e das suas tarefas, porque cada vez mais o jogador hoje em dia tem uma panóplia de tarefas para executar e sabe que o acontecimento A ele terá que ter um comportamento B, mas se por acaso for o C, ele tem que se adaptar e fazer o D, e isto tudo faz com que eles tenham uma riqueza de ferramentas e estão disponíveis para usar, porque o professor diz muito bem que numa organização de 1-4-3-3, de repente podemos ter o nosso lateral a fazer jogo interior e a aparecer por dentro e a aparecer em zonas de finalização, como já acontece variedíssimas vezes. Isto há uns anos atrás era quase impensável. E são estas questões todas, isto tudo para voltarmos ainda à final. Eu acho que quem merece, pelo nível de exigência a que foi sujeita, eu acho que quem merece ser campeão europeu é a Itália. Contudo, acho que a Inglaterra vai ganhar. Ok, fica a previsão. Joga em casa porque tem público, porque tem os fatores emocionais todos. Ou, como dizia o meu amigo João Pinto, prognósticos depois... Roubou uma frase, eu estava aqui a pensar em dizer essa frase, já me roubou a frase, agora o professor... Estava a pensar nessa frase, exatamente. Estava a pensar nos prognósticos... Eu desconto algum dinheiro
na comissão. Mas é verdade, os prognósticos só no fim do jogo, mas tenho a sorte de contar depois convosco para falarmos desta final, para percebermos se o Daniel tem ou não razão, se ganha realmente a Inglaterra, como o Daniel acha. Mais uma vez, obrigado Daniel, obrigado professor por este bocadinho. A final do Euro 2020 joga-se domingo, Itália, Inglaterra, vão-se defrontar e uma delas roubará o título de campeão europeu a Portugal. Depois nós voltamos a encontrar para debatermos tudo isto. Obrigado a todos. Ponto Placa. Um nome a ter em conta na hora de escolher uma empresa vocacionada para a comercialização de materiais de construção. Para além de dispor de uma variedade de produtos e de ser representante de marcas de renome, a Ponto Placa ainda lhe oferece uma equipa de excelência profissional com atendimento personalizado e acompanhamento em obra. Tudo isto aos melhores preços e qualidade. A eficiência, a excelência e a competitividade são o que melhor define a Ponto Placa. Não deixe de nos conhecer ou de pedir o seu orçamento. Ponto Placa, sempre ao seu serviço.